Olá, meus amados e amadas, vamos gravar mais um vídeo. O vídeo de hoje, o tema é autoconhecimento e espiritualidade. Hoje vou gravar mais de frente para a câmera, para vocês terem mais acesso à nossa imagem. Porque eu gosto de gravar sempre e ficar por trás das câmeras, não sou muito fotogênico, mas hoje é o jeito a gente fazer isso. Então, para nós, para você, o que é autoconhecimento? O que é espiritualidade? Autoconhecimento, eu fiz alguns cursos técnicos de Reiki, de terapia holística, de florais, de acupuntura. Isso não me habilita, repito, para exercer tais profissões ainda, certo? Me desculpe, aqui está um pouquinho frio. Mas o conteúdo pelo qual eu fiz o curso e comprei o curso, certo? Creio que me dá o direito de usar parte desse material como material instrutivo e educativo para o público do nosso canal, do meu canal, certo? Então, sabe-se que já está comprovado cientificamente que 80% das doenças ou 85% das doenças são psicossomáticas, ou seja, é o nosso pensamento que faz a gente ficar doente. Então, autoconhecimento nada mais é do que a gente conhecer a nós mesmos. Como é que a gente conhece a nós mesmos? Nas partes mais íntimas da gente, quando a gente percebe que está um nódulozinho, um caroçozinho, no dito popular, o que é que a gente faz? Já nota que há algo que está causando aquele nódulozinho, aquela espinha, que às vezes a gente pensa até que é uma doença grave, mas que não é grave. É apenas um pelinho que saiu o pelo e ficou o poro desobstruído e causou um nódulozinho, uma espinhazinha. Conhecer o nosso corpo é isso, mas conhecer o nosso interior cabe a uma técnica chamada Reiki. É uma técnica que faz a gente nos autoconhecer pelo conhecimento da espiritualidade. Então, autoconhecimento e espiritualidade está tudo ligado, interligado, um com o outro. Então, para citar aqui algumas das doenças, por exemplo, dor de cabeça. Com a técnica de Reiki, você só precisaria fazer alguns exercícios, localizar algum ponto do seu corpo que causa a dor de cabeça, neutralizar esse ponto e com certeza você ficaria curado desse problema de dor de cabeça. Aqui a gente vai elencar, ou seja, expor, falar para vocês algumas doenças, aliás, a maioria das doenças que são da mente, provocada pela nossa mente. A enxaqueca, as dores e tensões são doenças psicossomáticas. Cigarro é um uso compulsivo de um distúrbio que eu diria até daquilo que causa uma ansiedade na gente. O cigarro, a bebida, nos leva, a gente chega até fumar e até beber às vezes, é um vício. Tem uns que não são um vício completamente, mas outro é um vício. Por quê? Porque a ansiedade, algum problema psicológico levou a pessoa a ter justamente essa compulsoriedade para fumar
para beber bebida alcoólica, entre outras e tal. E como é possível quem começou a fumar e beber, parar de fumar e beber? É possível sim. No conceito de Reiki, da terapia holística, dentre outras terapias, se a pessoa tiver força de vontade, mergulhar no seu interior e exercer sua espiritualidade, com certeza a pessoa vai parar de fumar. Porque hoje já tem bastante técnicas, tanto da medicina natural quanto da medicina científica, para tratar esses tipos eu diria até de psicose, que leva a gente a ter outras psicoses, como tendência a beber, a fumar e etc. Eu, por exemplo, fui fumante. Há mais de 3 anos atrás, eu pensava que não iria me libertar do cigarro, e sim me libertei. Não era o F1, certo? Era cigarro comum normal. Mas me libertei. Como eu me libertei? Através de um adesivo que substituía a nicotina. Comecei no número 7, no número 7 não parou, passei para o número 14, no 14 não parou, quando passei para o número 21 do adesivo, eu parei de fumar até hoje. E quem desenvolveu essas técnicas de adesivo para substituir a nicotina? A medicina naturalista, creio eu, certo? Então, como a gente pode analisar esse conceito medicina, autoconhecimento e espiritualidade? A liberação de mágoas que a gente tem dentro da gente cura a gente de doenças que a gente nem pode imaginar, nem tem dimensão disto. Como a gente pode se libertar dessas doenças? Nunca se imagine doente, sempre se imagine saudável, mesmo que alguns sintomas dentro de você ou exteriormente, você veja que é evidente. Então, eu faço aqui como é que se diz? Entre aspas, para falar de alguém que eu admiro muito, que não o conheço ainda, sou apenas um estudante de seus cursos de EFT, que é André Lima. Eu deixo aqui meus cumprimentos, que aliás estou usando hoje, parte de um curso que fiz com o André Lima, fiz outros cursos e este curso eu ganhei de graça, certo? Que sempre nos meus vídeos, sempre estou citando André Lima e recomendo para vocês. O curso se chama Elimine Pensamentos e Emoções Negativas em Poucos Minutos. E se você colocar isso em prática, realmente você consegue eliminar. A cura de alergia, a cura de ouvido, de problemas de ouvido, a cura de cândida, certo? A cura de doenças que você pensa que não tem cura, porque quando você é acometido por uma doença, a primeira coisa que a doença atinge é a sua mente, o seu psicológico. Todos nós temos medo de morrer. Todos nós temos medo de morrer. Ninguém diga que não tem, que tem, porque lá no fundo a gente tem, mesmo sabendo que iremos morrer um dia. Então as emoções, os pensamentos negativos que existem na gente, leva a consequência desastrosa, principalmente no campo do autoconhecimento, ou seja, da psique, da psicologia, da mente e tal, como da espiritualidade. O que é espiritualidade? Não é o mesmo que religião. Religião é a essência da espiritualidade. Espiritualidade é a prática da religião, certo? É o desenvolvimento da religião, quer seja espírita, quer seja católica, protestante, tudo isso, quem exerce a religião o
termo usado é espiritualidade. Se eu tiver errado, corrija-me lá, por favor. Então, ao longo da nossa vida, a gente justamente vai acumulando sentimentos negativos como esses que eu já falei, que são sentimentos passados e às vezes presentes, porque os sentimentos passados vão refletindo no presente e no futuro com consequência por causa disso, certo? Então, primeiro, mágoas, sentimento terrível que é relacionado com a mente. Tristeza, sentimento que leva também a problemas psicológicos, e esses problemas psicológicos levam a doenças também. Frustrações. O que é frustrações? É você querer abraçar o mundo e só conseguir abraçar o que um método de circunferência de você. Eu estou usando isso como um exemplo, não como regra. Então isso é frustração. Culpas. Eu poderia ser melhor nisso, mas não sou. Ora, nesse sentido culpa, eu vejo o seguinte. A gente às vezes se culpa por aquilo que não fez, e se fez, não foi motivo para ter culpa. Então, quando a gente não se perdoa, isso gera um problema de doença psicossomática na gente. E essas culpas vão levando a o que a gente falou anteriormente. A tristeza vai levando a culpa, a mágoa vai levando a tristezas, as frustrações, as culpas vai levando a gente ao medo e raivas também. Agora eu lhe pergunto, a única coisa que a gente pode ter medo nessa vida é de ter medo. Há uma técnica que eu sempre uso o seguinte: eu elimino o medo, a dúvida e o cansaço da minha vida. Eu sempre, quando forem relaxar, dormir ou deitar, após suas orações, fique numa posição bem confortável, deitado, e vai inspirando e respirando e vai dizendo: eu elimino o medo, a dúvida e o cansaço da minha vida. Tome isso como terapia, como regra. Naquele horário exato, 7, 8, 9 horas da noite, a hora que você escolheu, repita esse mesmo ritual. Enche o pulmão, prenda, solta e vai livrando a mente de pensamentos negativos e vai repetindo: eu elimino o medo, a dúvida e o cansaço da minha vida, da minha mente, do meu corpo, do meu coração, da minha pele, da minha carne, do meu sangue, dos meus ossos. Usa, repito, como terapia. Usa todo dia. Tira 1 hora, tira 5 ou 10 minutos para fazer essa terapia. Essa é uma terapia que vai profundamente chegar até a sua mente e a sua alma com curas que você jamais imaginou. Vai limpando a mente e não precisa falar essa frase. Simplesmente vai falando mentalmente. Eu elimino o medo, a dúvida e o cansaço da minha vida. Regra número 1 para se livrar de problemas psicossomáticos na sua vida e na minha vida. Eu sou um mestre de Reiki, de terapia holística? Não sou. Mas se você estuda a Bíblia, se você é um estudioso de arte, de culturas, quer sejam elas
religiosa ou de qualquer outra cultura, você vai aprendendo que somos seres inacabados, somos seres tangentes. A gente é aquilo que a gente pensa. O que você pensa é aquilo que está dentro de você. Por isso, os pensamentos de ódio são nocivos à nossa vida. Eu, às vezes, não há quem não diga que nunca sentiu ódio na vida, mas ódio não faz bem. Mas tem gente que alimenta o ódio para o resto da vida. O ódio deve ser passageiro, momentâneo. Sentiu, elimina da tua vida. A frustração, o medo, a dúvida, sentiu, elimina rapidamente da tua vida. Vê o outro como um semelhante teu, não como um inimigo ou inimiga tua, ou teu. Esse vídeo de hoje eu preparei única e exclusivamente para isso. Autoconhecimento e espiritualidade. Como já dizia um filósofo chamado Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Eu não posso ser eu mesmo se eu não conhecer a mim mesmo. O médico, a maioria das doenças, um médico não faz um diagnóstico físico. Porque ele primeiro precisa perguntar ao seu paciente o que ele está sentindo. Eu quero que um paciente chegue até um médico sem contar os sintomas que tem e o médico diga o que ele tem. Aí veja onde é que começa o autoconhecimento do ser humano. Aí está o ponto da questão. Ah, doutor, eu estou aqui porque eu não estou me sentindo bem. Eu estou com uma dor de cabeça frequente e essa dor de cabeça, eu tomo remédio e ela passa, mas logo após volta de novo. Tomo remédio para pressão, a dor de cabeça continua. A pessoa já leva a crer que está com um problema de ansiedade, de depressão, com problema de sono e etc. Aí o que é que o médico faz? Vai receitar um antidepressivo, um sedativo, um tranquilizante, certo? Por que o assunto hoje do tarô, do baralho cigano, está por esse ângulo? Porque espiritualidade e autoconhecimento é próprio do misticismo de toda e qualquer religião. E um certo dia, conversando eu e um médico muito conceituado, mesmo eu sem qualidades para fazer isso, disse: médico tal, você deveria estudar filosofia. Se você estudar filosofia, eu tenho certeza que tu vai entender os teus pacientes, responder os teus pacientes antes mesmo dele te perguntar. Porque a filosofia explica o que a ciência e a medicina não conseguem. Quando eles chegam num determinado ponto que não alcança explicação, eles atribuem que isso é coisa do divino. O divino para ele é um Deus longínquo, porque a ciência não acredita num Deus. Eu falo entre aspas, com exceções. Então, para quem acredita em Deus, usa as técnicas que o próprio Deus deixou para a gente. Ah, o que importa, reiki é coisa de macumba, é coisa... E o que é que você tem contra isso, se isso te leva à cura? Quando Jesus andava com Pedro pregando, ao caminho encontrou um certo Simão. Vou usar o termo certo, Simão. Ele estava expulsando um demônio em nome de Jesus. E Pedro mandou Jesus repreender Pedro. Não, jamais. Ninguém expulsa um demônio a não ser em meu nome. Deixa ele em paz. Então Jesus foi o maior ecumênico da história.
O que é um ser ecumênico? É aquele que respeita toda e qualquer forma de religião e de vida, hábito de vida de toda e qualquer pessoa, porque Deus fez eu, fez você, mas guardou as 7 chaves, o seu DNA. Aliás, o seu DNA tem gente codificando. Agora eu quero que tenha um cientista que codifica a mente do ser humano. Criaram a ovelha Dolly, mas ela não pensava como gente. Então a mente da gente é mais poderosa do que você possa, do que eu possa imaginar. Usemos a nossa mente para fazer o bem, para curar nossas doenças e as doenças do próximo. Quantas pessoas chegam até nós e a gente percebe que a pessoa está precisando de uma cura espiritual. E quando a gente fala isso, é interpretado como pessoas ignorantes. Que você aborda o tema de uma forma muito chocante. Desde quando levar paz, levar saúde para alguma pessoa é impactante? Aí onde é que entra o conceito de espiritualidade e fé. Se você tem uma espiritualidade que já veio da sua essência, que foi a religião, do Deus que a sua religião pregava ou prega, e você não acredita no próprio poder curador que existe na própria natureza, você acredita mais em quê? Em Deus? Não, você não acredita em Deus, porque quem acredita em Deus acredita na natureza, que é divina e que é natural também. Então aqui o canal Chakra Luz da Revelação, hoje Oráculo Cigano Brasil, deixa esse conselho para nós. As emoções negativas são as responsáveis por todas as consequências causadas por nós mesmos nas nossas vidas. E já citei quais são essas emoções negativas. Então, hoje a gente vai pegar agora o item 9 do curso que eu fiz, que ele diz o seguinte: 85% das doenças estão relacionadas às emoções. 85% das doenças. O que é emoção? É algo que eu sinto, minha mente aceita ou repulsa. A maioria das vezes ela aceita, porque a mente, lado direito racional e esquerdo irracional. Aquele lado mal, os 2 lobos do cérebro. Lado bom, o direito, o esquerdo, o lado ruim. Porque às vezes a gente termina fazendo o bem que acaba fazendo o mal que não quer e deixa de fazer o bem que quer. Está lá na Bíblia. Por causa de uma eudaimonia, que a filosofia chama eudaimonia, eudai quer dizer anjo bom, monia quer dizer anjo mau, todos nós temos um anjo bom e um anjo mau, um lado bom e um lado ruim no nosso cérebro. Aí veio São Paulo, que antes era o cismático da igreja, disse o seguinte, quando se converteu: o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. O que foi que ele quis dizer com o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo? O maior vencedor é aquele que vence o lobo mau, o anjo mau que existe dentro da sua mente e pratica o bem. Quando você elimina o lobo mau da sua mente, você dá lugar ao anjo bom, e o anjo bom vai transformar a sua vida. Aí é onde entra o autoconhecimento e a espiritualidade. Vejam que o oraculista Josué não é só se baseia em metodologia cigana.
cultura cigana. Eu sou um amante da cultura cigana. Eu sou um amante da cultura religiosa, de todas as culturas religiosas. Como vou explicar Deus se eu não tenho conhecimento de religião dentro da cultura de cada povo? O que nos faz humano, o que nos faz espiritualistas é conhecer, em pouco, médio ou grande grau, cada religião, cada seita e etc. E julgar não aponta o dedo, porque ninguém pode julgar ninguém, porque o julgamento só pertence a quem nos criou, a quem nos gerou, que foi Deus. Aí, se 85% das doenças são o nosso pensamento que causa, então 5, 90, 15% são doenças físicas, biológicas. Aí a gente está buscando o meio exato para tratar as doenças existentes na humanidade. Freud, o pai da psicanálise, ele já deixou isso muito bem claro. Sócrates já disse muito bem: se tu quer conhecer o mundo e as pessoas, primeiro conhece a ti mesmo. Então, como você pode falar do interior de uma pessoa se você mesma ou você mesmo não conhece a si mesmo? Autoconhecimento e espiritualidade devem caminhar juntos. Se separar conhecimento e autoconhecimento da espiritualidade, a balança vai ficar desigual. É a mesma coisa da fé e razão. Não adianta tu ter fé se tu não tem razão. Tem que ter o equilíbrio entre fé e razão. Aí chega-se para você e diz: eu não acredito que Moisés atravessou o rio Jordão com as águas cedidas. Quem acredita assim está certo. Por quê? Porque aquilo foi um fenômeno físico da natureza. Mas quem acredita que Moisés cedeu, afastou as águas do rio Jordão também está certo. Por quê? Quem criou a água? Deus. Quem criou os fenômenos físicos? Deus. Quem criou a natureza? Deus. Então Deus agiu na pessoa de Moisés. É só uma questão de raciocínio. Então, se a gente tem raciocínio para tramar contra a vida dos outros, por que a gente não tem raciocínio, pensamento para fazer o bem para as pessoas? Use a sua fé, a sua religião para fazer o bem. Use o seu amor, a sua humanidade para fazer o bem às pessoas. Não pague com a mesma moeda aquilo que fazem com você. Porque se alguém deve pagar em a Deus. Porque ele diz que todas as vezes que alguém nega um prato de comida, um copo de água, está preso encarcerado e a gente não visitar, é a Deus que a gente está deixando de fazer isso, e não a mim ou a outra pessoa que está passando por isso. Esses que negam vão para o inferno, segundo a Bíblia. Quem dá, vai para o céu. É a separação das ovelhas boas das ovelhas ruins. Aí onde está o julgamento? O julgamento está na Bíblia. Quem anda pregando por aí que Cicrano e Beltrano, porque faz isso e aquilo, está no inferno, está pregando errado. E desafio que alguém encontre na Bíblia e diga o contrário. Onde é que está o julgamento que Deus vai julgar eu, você, cada um de nós?
Vinde bendito do meu Pai, que desde o princípio do mundo foi preparado o reino dos céus para ti, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e tu me vestiste, tive preso encarcerado e tu me visitaste. Esse é o julgamento de Deus. Então, se eu ou você deixa de fazer esses 4 requisitos divinos que Deus pede para alcançarmos a salvação, quem é você para dizer que o outro está no inferno e você está no céu? Leiam a Bíblia, mas leiam com contexto. Leiam qualquer livro. Por que é que hoje se estuda e não se aprende? Porque somos cidadãos pensados. Não somos seres pensantes. Cidadãos pensados pensam por os outros. Cidadãos pensantes pensam por si próprio. Eu sei tudo, não sei. Aprendo a cada dia. Cada dia aprendo um pouco. A cada dia vivo um pouco e a cada dia morro um pouco também. Eu não posso ser daqui a 5 minutos, a 1 minuto, o que estou sendo agora nesse exato momento. Então, aqui foi uma palestra do oraculista Josué para todos vocês. Não vou cobrar nada, certo? Só quero que vocês mentalizem isto. Fé é crer no impossível. Mas o impossível pode se tornar possível quando você usa a sua própria fé, o seu próprio interior para curar o que você tem, porque provavelmente é mental. Eu preciso me curar? Preciso, eu sei que eu preciso. É que às vezes a febricidade da vida, as correrias da vida, deixa a gente a não pensar nem em si mesmo. Chega tantas pessoas com mais problemas do que o nosso, que a gente acaba esquecendo o nosso para cuidar do problema dos outros. Não é destruir os outros, é cuidar. Quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa. Quem ama está ao lado de quem está doente. Quem ama quer o bem de quem está precisando de cura, de libertação. Foi isso que Deus fez na Terra. Certo? Então agora falamos de autoconhecimento e espiritualidade, agora vamos levar para a prática no tarô cigano, no tarô da sorte. Se me permite, vou virar mais um pouquinho para cá. Hoje eu vou ficar mais... Não vou ficar com a... Aliás, se você aí puder dar um set de gravação para a Chácara Luz da Revelação, a Chácara Luz da Revelação agradece, porque ele tem um mínimo celular simples que não tem armazenamento suficiente para gravar e tem uma tela bem grande para vocês verem todo o cenário aqui da Chácara Luz da Revelação. Aliás, de onde se grava, veja, tem muita coisa bonita que poderia ser mostrada se eu tivesse uma câmera ampla, lá distante, que estivesse vendo eu aqui, eu falando daqui, e a câmera lá fazendo a recepção e transmitindo como se fosse em tempo real, como TV de plasma. Meu sonho. Mas um dia eu realizo. Então, repito, voltando aqui, certo? Com licença. Vou deixar só para vocês ficarem me vendo um pouco. Ó, já está dizendo aqui, o arquivo já está ultrapassando o limite para carregamento, ou seja, a memória já está cheia. Mas explicando o tema espiritualidade e autoconhecimento e espiritualidade no conceito do tarô da sorte, que não deixa de ser um tarô para falar de todos os problemas de saúde ou da vida do consulente e de você que está nos assistindo, certo? Você veja que hoje ele está que está, caindo bastante carta, não sei se é a minha mão que é pequena, mas não é não, é porque ele é assim mesmo.
Ok, vou cortar em 3 montes. De cada monte eu vou tirar uma carta. E dessa carta eu vou fazer uma... Vamos ver o que o tarô fala sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade e também sobre fé. Primeiro, autoconhecimento. Saiu a estrela. Olha, a estrela no baralho cigano fala muito de autoconhecimento, de espiritualidade, de conhecer a si mesmo, de proteção. E vamos ver o que o tarô dá, o conselho, a reflexão. Ele está deixando uma reflexão para o autoconhecimento. Os obstáculos são importantes para a aprendizagem. Depende de você removê-los. Veja a resposta do tarô para o autoconhecimento. Acredite em você mesmo, em sua capacidade e proteção. É a estrela, que é o anjo da nossa guarda, que nos dá proteção. E, finalizando, a perseverança nos objetivos, a esperança e o equilíbrio levarão soluções dos seus problemas. Então, seus problemas mentais são problemas que você mesmo pode resolver. Então, resolva. Pense positivo que tudo vai dar certo. Esse foi o monte 1. Monte 2, espiritualidade. Universo, mostre-nos, através do tarô, sobre o tema espiritualidade, qual é o conselho que você deixa para todos que estão nos assistindo. Decisão. Espiritualidade é decisão. Eu tenho que escolher o caminho que eu quero seguir. Eu não posso caminhar 2 caminhos. Ou o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Chegando lá, pode ter uma encruzilhada, 3 caminhos, um reto e 2 atalhos. Você escolhe seguir o reto ou seguir um dos atalhos. Espiritualidade é decisão, não é imposição. Então vamos ver o que é a resposta. Momento de escolha. Veja se um tema não vai diretamente de encontro com as cartas do tarô, do baralho, que as pessoas às vezes dizem que é coisa do diabo também, certo? O sucesso da escolha está na reflexão, no uso da razão, no da confiança para a tomada de decisão. Se você não usa a sua razão, se você não confia em si próprio, como é que você pode tomar uma decisão com relação a você ou com relação àquilo que você quer tomar? E por último, o último conselho da carta da espiritualidade, a decisão com equilíbrio e responsabilidade levará você à felicidade. E é uma felicidade plena, certo? Agora vamos ver o conselho para a fé. O universo nos revela a verdade. Deu a resposta para a gente sobre o tema fé. É sem resposta. Por que sem resposta? Diz aqui, a resposta não pode ser dada no momento. Formule essa pergunta outro dia. Por que a fé não se explica? Justamente por isso. A fé é uma posse antecipada daquilo que a gente não tem. Então, por isso não saiu a resposta. Se eu não tenho posse da minha fé, se eu não acredito no impossível, como é que eu posso ter fé? Então, para você que está com problema de saúde e pensa que ali está o fim da sua vida, não está. Porque Deus muda a realidade das coisas. Aliás, nenhuma verdade é definitiva. Toda verdade muda de acordo com o tempo, as circunstâncias e as pessoas. Se você está passando por problema difícil, lembre-se, a realidade passada pode ser uma realidade no presente diferente, pode ser uma realidade no futuro também diferente. Quando Galileu Galilei, há mais de 200 anos atrás, afirmou que a Terra girava em torno do Sol, ele foi condenado
a morrer queimado se ele não negar, se ele não fosse a público e negasse que isso é mentira. Na época ele teve que fazer isso para não ser morto, queimado. Um erro que a igreja cometeu, e 200 anos depois João Paulo II pediu perdão por esse erro da nossa igreja, certo? Da igreja. E ele estava certo. Na época, mesmo certo, ele disse que era mentira, ou seja, uma mentira que era verdade e uma verdade que era mentira. Ele negou. 200 anos depois, ou antes disso, ficou provado cientificamente que realmente a Terra gira em torno do Sol. A lei do heliocentrismo. Então, o que era verdade na época se tornou mentira. E o que era mentira no futuro, no passado, se tornou verdade no futuro. Então, a verdade muda de acordo com o tempo, as circunstâncias e as pessoas, deixo aspas. Beijo, fiquem na paz.